E o Corinthians está bem perto de anunciar seu novo patrocínio. O Master Video de hoje do canal do Nicola traz detalhes do acordo com a Esportes da Sorte. Para falar também sobre o São Paulo mais distante de Alexandro, mas com novidades importantes sobre o mercado. Falo ainda sobre John Textor, o dono do Botafogo, resolveu causar de novo, afirmando que até atletas do Botafogo participaram de manipulação de resultado na temporada passada. Preciso contar também sobre a entrevista de Rodolfo Landim para falar sobre Paquetá e Claudinho. Trago novidades sobre um acordo entre o Atlético Mineiro e o Corinthians. Bright White muito perto de virar reforço do Grêmio. Reunião para definir o calendário do futebol brasileiro em 2025. As últimas do mercado, bastidores, finanças e também notícia do Palmeiras. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado até R$ 800. Mostrando na tela partidas dessa segunda e terça-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série B e pela Sul-Americana. Na noite dessa segunda tem Santos e Curitiba, o Peixe é bastante favorito. Já na terça tem Ituano e América, eu vou de vitória do Coelho, que precisa se recuperar depois de empatar em casa. Na Sul-Americana, partida de volta entre Internacional e Rosário Central, o Inter tenta reverter a derrota da semana passada. Para você apostar nesses ou em quaisquer outros jogos, tem link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, para ter direito ao maior bônus do mercado, até R$ 800, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação vem da Arábia Saudita. Tem jornal por lá assegurando que Gabriel Jesus e Richarlison interessam ao Al-Ahly da Arábia Saudita. A ideia do clube de lá é ter um centroavante brasileiro para jogar ao lado de outro brasileiro, Roberto Firmino, que já está na Arábia Saudita desde a temporada passada. Bora falar também sobre o Vasco, que vai receber pouco mais de R$ 540 mil do LA Galaxy, tudo por causa dos 10 gols marcados pelo Gabriel Peck na Major League Soccer. Estava estipulado em contrato uma série de metas e uma das metas foi alcançada. Para completar o giro de notícias, contar que representantes de Facundo Bernal, volante uruguaio que pertence ao Defensor, estão vindo ao Brasil para tentar definir o futuro do atleta. Ele vai jogar no Corinthians ou no Fluminense? O Flu é hoje o clube que está mais perto de contratá-lo. Só para arrematar em relação ao Fluminense, o clube também negocia com o volante Flávio, que está livre no mercado depois de deixar o Trabzonspor da Turquia. Quero contar para vocês que nessa segunda-feira está rolando uma reunião da CNC. Já ouviu falar? Conselho Nacional de Clubes. Essa entidade foi montada com representantes de 4 times da Série A e eles falam em nome de todos os outros integrantes da elite do futebol nacional. Essa reunião contou com a presença do presidente do São Paulo, Júlio Casares, além do Mário Bittencourt do Fluminense, do Mário Celso Petralha do Atlético Paranaense e do Marcelo Paz do Fortaleza. Os 4 se reuniram para debater alternativas para o calendário brasileiro de 2025 e aqui vem uma notícia importante. O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, já afirmou que topa discutir a redução dos estaduais, desde que sejam apresentadas propostas interessantes a partir da CNC. Vale a lembrança de que o campeonato de 2025 ou de que o calendário de 2025 vai ser dos mais complicados por causa da realização do Mundial de Clubes da FIFA, o Super Mundial, que deve durar cerca de um mês e já tem 3 clubes brasileiros assegurados, o Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense. Há a chance de um 4º representante também se classificar desde que vença a Libertadores da América desse ano. Só para piorar ainda mais essa situação, a redução do campeonato estadual em São Paulo é um problema para Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, que têm direito a uma verba de R$ 40 milhões a cada edição da competição estadual. Bora falar agora sobre Bright White, atacante dinamarquês de 33 anos de idade, muito perto de virar reforço do Grêmio. Setoristas do clube foram informados por dirigentes que as conversas avançaram e existe a expectativa de um anúncio da contratação do atleta a qualquer momento. Bright White, que já passou pelo Barcelona, está no Espanhol e quase virou jogador do Olympiacos. Chegou a desembarcar na Grécia, não houve acordo, ele voltou para Barcelona, onde atua pelo Espanhol, enquanto aguarda pelo desfecho das tratativas com o Grêmio.
Tricolor que decidiu abrir os cofres depois do risco de rebaixamento, tudo para não voltar para a segunda divisão. Já foram investidos mais de 50 milhões de reais em 3 reforços. Miguel Monsalve, meia colombiano de 20 anos de idade que pertencia ao Independiente Medellín. Aravena, atacante de lado de campo de 21 anos de idade, chileno, da Universidade e da seleção principal, além de Arezzo, centroavante de 21 anos de idade, que estava no Granada da Espanha. Bora contar agora sobre um acordo entre Atlético Mineiro e Corinthians. O Galo devia cerca de 1.400.000 reais ao Timão e prometeu quitar essas pendências em 10 parcelas de 140 mil. Bora explicar para vocês as diferenças entre Corinthians e Galo, que nada tem a ver com o Fausto Vera. Corinthians devia ao Atlético uma grana por conta da transferência do Gemerson. Já o Atlético devia, por conta dos mecanismos de solidariedade do Arana e do Johan, que nunca haviam sido pagos. O saldo dessas três operações indicava uma grana de 1.400.000 a que teria direito o Corinthians. Os times se acertaram e, de acordo com o site No Ataque, esse pagamento vai ser feito a partir do próximo mês. A partir do próximo mês também começam a vencer as prestações da compra do Fausto Vera, do Atlético em relação ao Corinthians, operação de 24.300.000 reais por 80% dos direitos econômicos. Esse pagamento vai ser feito em 3 parcelas. Bora falar agora sobre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, concedeu entrevista ao Charla Podcast para falar sobre vários temas, os principais Claudinho e Paquetá. Em relação ao Claudinho, o presidente admite que há um acordo já há algum tempo com o jogador, mas nas tratativas com o Zenit a coisa tem se complicado. Segundo o Landim, o Flamengo chegou a aceitar uma pedida do Zenit, mas na última hora o Zenit aumentou essa pedida. Ele foi perguntado se a negociação já era, e a resposta foi, abre aspas, a janela fecha somente no dia 2 de setembro. Estamos só começando a janela, ainda há bastante tempo, fecha aspas, ou seja, o Flamengo não desistiu da contratação do Claudinho. O presidente ainda falou que o jogador está insatisfeito por lá e apostou no bom senso dos russos nessas negociações. Sobre Lucas Paquetá, jogador que pertence ao West Ham, abre aspas, pro presidente. A gente tem interesse, é óbvio. Espero que esses problemas com as apostas se resolvam de forma positiva. Não tenho dúvidas de que ele vai encerrar a carreira no Flamengo. A gente tem que ver como as coisas vão evoluir. Precisamos conversar com o West Ham, já fizemos alguns movimentos e agora é aguardar por outras coisas. A chance de o Paquetá ser contratado pelo Flamengo é muito pequena, para não dizer zero, tudo porque o West Ham não tem a intenção de negociar o atleta, a menos que alguém apareça disposto a pagar os 60 milhões de euros. Bora falar agora sobre o São Paulo com várias atualizações. A primeira delas, Alexandro mais distante. E dá para dizer isso a partir de uma postagem do irmão do lateral esquerdo, Flávio Lobo, que tem usado suas redes sociais para manter o torcedor do São Paulo informado. Flávio, que é São Paulino fanático, assim como o pai do Alexandro, e eles tentam, na medida do possível, convencerem o lateral a fechar com o São Paulo. O Flávio, nas últimas horas, postou um emoji, ou melhor, um story, afirmando que esfriou, seguido de um emoji, de um rostinho chorando. Ainda perguntei para o Flávio se ele fazia referência às negociações do irmão com o São Paulo e ainda não tenho a resposta dele. De qualquer forma, os torcedores do São Paulo já entenderam essa sinalização como alguma sinalização de que o negócio não vai acontecer. O que eu fiz? Entrei em contato com um dirigente importante do Tricolor. A pessoa afirmou, abre aspas, está difícil, mas ainda estamos em compasso de espera, fecha aspas. Desde o princípio, a principal dificuldade é a vontade do Alexandre em continuar no futebol europeu. E enquanto isso, São Paulo já discute alternativas para a lateral esquerda, algo que antes era inimaginável. O nome do Facundo Zabala, do Olímpia, foi sugerido, mas não agradou. O empresário do Matias Espinosa, do Libertad, também o ofereceu pro Tricolor. O nome está sendo avaliado pelo Luiz Ubeldia. Outra possibilidade que surgiu nas últimas horas, Santiago Montiel, lateral esquerdo de 23 anos de idade, do Argentino Júnior, que foi cogitado nos últimos tempos por Atlético Mineiro e também pelo Corinthians. Só para completar sobre o São Paulo, informação importante e exclusiva. A operação do Marcos Antônio está fechada e vai custar 150 mil euros pelo empréstimo de uma temporada ao Tricolor, 909 mil reais. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador em definitivo, ou se ele disputar 50% das partidas durante esse período de empréstimo, o Tricolor é obrigado a comprá-lo. Por 50% das partidas, entenda que ele esteja em campo
em 50% dos jogos por pelo menos 45 minutos em cada jogo. E aí a obrigação de compra é de 4 milhões e 200 mil euros ou 25 milhões e meio de reais, ou seja, o pacote de empréstimo mais compra não custaria mais do que 26 milhões e meio de reais. Acho um número bastante interessante, pagamento inclusive ao longo de 3 temporadas. Já sobre Maurício Lemos, zagueiro do Atlético Mineiro, empréstimo gratuito de uma temporada, o São Paulo vai bancar salários de 400 mil mensais. Bora falar agora sobre John Textor, o dono da SAF do Botafogo, não para de causar. Já acusou jogadores do São Paulo, do Fortaleza, afirmou que existe manipulação de resultado no futebol brasileiro, chamou o presidente da CBF de corrupto, mas a última é inesperada. Textor afirmou em entrevista ao GE que até atletas do Botafogo foram descobertos por ele em meio a uma manipulação de resultado. Isso teria acontecido no Campeonato Brasileiro da temporada passada. Textor explicou essa situação da seguinte maneira, abre aspas, e eu precisava ter explicações para algumas coisas que aconteceram no nosso jogo. Ele se refere àquela fase final da temporada em que o Botafogo vai perdendo jogos. E aí o Textor completa. Por que as pessoas falavam em colapso do Botafogo? Então comecei a olhar alguns desses jogos e pelo menos um desses jogos foi manipulado por jogadores do Botafogo. Declaração super pesada. Ele completa. Não vou dizer nomes porque eles merecem se defender. Por melhor que seja a evidência, por mais que seja uma tecnologia testada por 10 anos, é chato, né? Porque eu conheço esses jogadores e eles não estão mais na rotação, fecha aspas. Declaração bombástica que pode colocar o Textor contra os jogadores do atual elenco, ainda que ele diga que esses atletas que foram identificados manipulando o resultado não estejam mais no Botafogo. Será que o Botafogo precisa de uma crise criada pelo próprio dono da SAF? Ou vocês acham que a declaração é absolutamente normal? Use o espaço para comentários para avaliar. Vou deixar a minha opinião. Acho que o Textor está vendo pelo em ovo, ele continua acreditando demais nessa inteligência artificial que não tem sido analisada ou aceita como prova para absolutamente nada no nosso futebol. Bora falar agora sobre o Corinthians, que anunciará nas próximas horas seu novo patrocínio master, a Esportes da Sorte. Um mês e meio depois de perder a VaideBet, o Timão já tem acordo com outra casa de apostas que vai pagar bem menos do que a anterior. Eram 120 milhões de reais por ano. Com a VaideBet ou 10 milhões de reais por mês, o Timão está fechando um acordo com a Esportes da Sorte de 75 milhões de reais fixos por temporada, outros 15 milhões de reais em bônus. Uma queda significativa, estamos falando de 45 milhões de reais fixos a menos, embora esse bônus possa assegurar uma queda menor. No segundo e no terceiro anos de contrato do Corinthians com a Esportes da Sorte, existe a possibilidade de um reajuste, de um remanejamento com bônus. O Corinthians poderia faturar perto dos 110 milhões de reais. Timão que tinha a Esportes da Sorte como uma das várias alternativas desde a saída da VaideBet, Aposta Ganha, Parimate foram outros nomes especulados. Contei para vocês na manhã dessa segunda-feira que a Esportes da Sorte havia feito a mesma proposta ao Palmeiras alguns dias atrás, 75 milhões de reais pelo patrocínio do futebol masculino. O Palmeiras disse não, diante disso, a Esportes da Sorte avançou para fechar com o Corinthians. Nesse domingo, no jogo entre Corinthians e Bahia, a gente já tinha indícios de que esse acordo estava próximo quando o Timão usou no espaço para o peito. O slogan é muito mais que um time, que faz referência ao próprio slogan da Esportes da Sorte, é muito mais que bet. Só para completar, queria destacar uma situação que envolve o Palmeiras. Verdão tem um patrocínio master para o time feminino com a Esportes da Sorte, que garante 22 milhões de reais por temporada. O acordo é absolutamente espetacular, levando em consideração que trata-se do futebol feminino. Vários clubes grandes do futebol brasileiro no profissional masculino não têm esses 22 milhões de reais garantidos que o feminino do Palmeiras tem. Diante disso, a especulação, a pergunta que fica é: será que o Palmeiras, depois de a Esportes da Sorte fechar com o Corinthians, toparia rescindir o contrato no feminino? Consultei uma fonte e a pessoa disse que não faz muito sentido, seria o mesmo que rasgar dinheiro, levando em consideração que esse valor do futebol feminino está bastante acima da média. Você, na pele de Leila Pereira, rescindiria o contrato ou segue a vida, não há problema de a mesma empresa patrocinar o seu time feminino e o masculino do seu maior rival?
Use espaço para comentário também para comentar sobre o que quiser. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7. Tem programa do Nicola. Tchau!